Quanto tempo? Quanto tempo, Aline? 11 minutos e 44. Provavelmente foi o que essa mulher conversou com Jesus à beira de um tanque de Jacó. A conversa de Jesus com a mulher samaritana demorou aproximadamente 12 minutos. 12 minutos para essa mulher reconhecer que ele era o Messias. A conversa de Jesus para essa mulher reconhecer que ele era o Salvador, a quem o povo estava esperando. 12 minutos para essa mulher ganhar os samaritanos para Jesus. 12 minutos para a mulher trazer uma revolução no meio dos muçulmanos. Apenas 12 minutos de conversa com Jesus. Ela entendeu o Messias. 12 minutos. E às vezes nós gastamos 1h30 no culto e saímos daqui sem entender nada. E às vezes nós estamos uma vida inteira lendo a palavra e não conhecendo nada. Às vezes nós estamos uma vida inteira para Jesus simplesmente fazer as nossas vontades, fazer os nossos pedidos, mas conhecê-lo ainda não o conhecemos. Verdadeiramente saber quem ele é, nós não sabemos. E é possível que nunca tenham visto um grupo de crente tão incrédulo como o dessa geração. É impossível. Temos uma massa de crente. Temos um número de crentes. É impossível. Tão incrédulo como nessa geração. Geração de crentes incrédulos. O que é o incrédulo? É aquele que não crê. Porque aquele que crê professa a sua crença. E se eu não professo aquilo que eu creio, significa que eu não creio. Entenda que o texto que nós lemos, e esse texto foi lido na semana da primícia. Essa semana foi uma bênção. Foi lido umas 2 ou 3 vezes. Eu acho que foi a Lau que leu esse texto. E na sexta a Andressa leu novamente. Eu disse, Senhor, e eu estava já estudando ele para ministrar nessa manhã. Eu disse, Deus, tu quer falar mesmo com a gente nesse texto. E Deus vai falar muito conosco nessa manhã. Essa conversa que Jesus teve, e João descreve para nós, da mulher samaritana. E ele começa dizendo que era necessário ele passar por Samaria. Era necessário. Era necessário a água ter sede. Era necessário. Porque ele diz, eu sou a água da vida. E ele para no poço e diz, eu tenho sede. Dá-me de beber. Então é necessário a água ter sede. Era necessário. Era necessário Jesus parar naquele exato momento da sua caminhada e ter sede. O interessante é que o texto decorre. O texto vai falando, chega os seus discípulos. E ele diz para a mulher, eu tenho sede. Mas até agora ele não bebeu a água. Até agora ele não comeu nada. Mas ele diz para a mulher, eu tenho sede. Dá-me dessa água. E de qual água que Jesus está pedindo? A água de Jacó? Não. Jesus está pedindo a água da vida. Eu tenho sede das almas que estão perecendo. Eu tenho sede das pessoas que vão morrer se não me conhecerem. Eu tenho sede de que o meu nome seja anunciado lá no meio dos samaritanos. Eu tenho sede, mulher. Aquela mulher entende qual é a sede de Jesus. A sede de Jesus é por alma. Portanto, ele não bebeu a água de Jacó, porque a água que ele bebia, a sede dele não era da água de Jacó, mas era a água da vida. As vidas que estavam perecendo, a vida que estavam sendo destruída. Essa era a sede de Jesus. Essa era a vontade de Jesus. É isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher. Eu tenho sede, mulher. E para você entender melhor, que o texto entre parênteses dizem que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Para você entender o que isso significa, é só você abrir o jornal e ver lá Israel e Cisjordânia.
É isso daí o que acontece. É exatamente igual a isso. Cisjordânia com Israel. Não tem conversa. Não há conversa. É uma coisa de que quando você chegar, quando você for lá, você vai ver. Se você tem interesse em conhecer a Cisjordânia, mas eu te aconselho a não conhecer a Cisjordânia. Mas se você tiver necessidade de conhecer, você chegar lá, você tem que tirar tudo o que for de alguma outra religião que não seja dos muçulmanos. E quando você, como nós falamos com o guia, quando você diz, e o cristianismo? Ele exatamente diz, para que isso? Não há conversa de cristianismo nos muçulmanos. Nós estamos vendo essa guerra, nós estamos vendo os pastores sendo mortos. Por quê? Porque não há conversa entre os dois. E era exatamente isso daqui que estava no tempo de Jesus. Quando a mulher disse assim, você sabe muito bem que nós não conversamos com vocês. Você sabe muito bem que nós, os samaritanos, não se dão bem com os judeus. Por que você conversa comigo? Por que você está conversando comigo? Porque Jesus tinha sede. Jesus tinha sede, como um bom judeu. E como um bom judeu, e como um bom rabino, que Jesus era um rabino, que nenhum rabino, ele responde uma pergunta. Os rabinos sempre respondem uma pergunta, fazendo uma pergunta. E Jesus, como um bom rabino, ele vai responder essa mulher, fazendo para essa mulher duas perguntas, que eu quero trazer para nós nessa manhã. O rabino Jesus, quando a mulher pergunta para ele, como você sendo judeu, conversa comigo que sou samaritano? Essa foi a pergunta da mulher para Jesus. Como você sendo judeu e conversa comigo que sou uma samaritana? E aí ele faz a pergunta para ela, porque você não conhece o dom de Deus. Primeira pergunta de Jesus para a mulher samaritana. Ela diz, como você conversa comigo? Ele diz, porque você não conhece o dom de Deus. Dom de Deus? Qual era o dom de Deus? Qual é o dom de Deus? Alguém se lembra? O que Paulo escreve ao Efésios capítulo 2? Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim, porque pela graça sois, isso o que? Não vem? Da fé. Isso, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. Isso é o que? Dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E Jesus pergunta aqui à mulher samaritana, você conhece o dom de Deus? Qual é o dom de Deus? Por que Jesus estava falando para aquela mulher samaritana o dom de Deus? Por que ele disse, primeiramente, porque vocês não conhecem o dom de Deus? Nós estamos vendo os muçulmanos hoje. Eles matam em nome de quem? De Deus. Eles matam em nome de Deus. Eles estão obrigando as pessoas, você precisa de se converter ao islamismo. Você precisa se converter. Se você não se converter, nós te matamos. Porque eles não conhecem o dom de Deus. A salvação não vem por obra para que ninguém se glorie, vem pela fé. Então Jesus já dá logo um tapa de luva naquela mulher, dizendo, porque vocês não conhecem o dom de Deus. Vocês conhecem o dom de Deus? Vocês não sabem que o dom de Deus é salvar a todos? Vocês não sabem que o dom de Deus é amar a todos? Vocês não sabem que o dom de Deus é esse Messias, a qual você está conversando com ele? Que Deus amou o mundo, e isso inclui os samaritanos. Vocês não conhecem o dom de Deus. Vocês não sabem o dom de Deus. E nós sabemos qual é o dom de Deus, querido. Nós como igreja conhecemos o dom de Deus. O dom de Deus é isso que Paulo disse, é pela graça sois salvos. Pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós. Entende que nós não somos salvos porque nós queremos, isso vem de Deus. A salvação vem dele. Você não escolheu ser salvo, ele é que te escolheu. Isso é dom dele, nós não escolhemos estar aqui, ele que nos escolheu. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Esse é o dom de Deus. Mas para que Deus nos escolheu? Qual é o propósito? E essa é a primeira pergunta que o rabino Jesus fala com essa mulher.
A segunda pergunta, entende que a mulher faz uma pergunta a ele. E agora ele já está na segunda pergunta. A segunda pergunta é: você sabe quem é que está te pedindo água? Você sabe quem é que está te pedindo água? Primeiro, você conhece o dom de Deus? É a salvação. Segundo, quem é que está te pedindo água? Porque está tudo ligado. Se você conhece o dom de Deus, você tem que saber por meio de quem que você tem a salvação. Você tem que saber por meio de quem que a sua casa tem a salvação. Você tem que saber por meio de quem que os seus amigos terão uma salvação. Você tem que saber por meio de quem que o seu vizinho terá a salvação. Se você conhece o dom de Deus, há um caminho para a salvação. E o caminho para a salvação, ele diz: você sabe quem é que está te pedindo água? Você sabe quem é? Ela não sabia. Ela sabia. Ela sabia quem é que estava pedindo água a ela. Sim ou não? Jesus faz uma pergunta: você sabe quem é que está te pedindo água? Quando ela começa a conversar com Jesus, ela disse o quê? Como você sendo o quê? Pede a mim o quê? Samaritana. Água para beber. Então ela sabia quem era Jesus? Sim ou não? Sim, porque ela diz o quê? Que você é um judeu. E agora Jesus diz assim: você não sabe quem é que está te pedindo água. Porque se você soubesse quem é que está te pedindo água, ele lhe daria água viva. Essa mulher conhecia Jesus. Ela sabia que ele era um judeu. Por isso ela disse: os judeus não conversam com o samaritano. E aí é que está, querido. Assim somos nós. Quantos aqui conhecem Jesus? Conhecem Jesus? Assim somos nós. Nós conhecemos o Jesus curandeiro. Jesus cura as pessoas. Cura o meu tio, cura a minha casa, cura a minha mãe. Nós conhecemos o Jesus curandeiro. Nós conhecemos o Jesus que do Aladim. Senhor, eu tenho um desejo nessa manhã. O meu desejo é: por favor, mata minha vizinha, porque eu já não aguento ela mais. O meu desejo é: Senhor, leva o meu tio, minha tia, porque eles estão enfermos e eu que estou cuidando deles já viveram bastante, Senhor. Eles já estão sofrendo. O meu desejo é o Jesus da lâmpada. Nós conhecemos o Jesus de que, Senhor, eu estou com um aperto financeiro, Senhor, por favor, faça com que eu ache uma bolsa de dinheiro, Senhor. Jesus, por favor, me dê um sonho dos 6 números da Mega Sena. Eu vou ficar com 10 e vou dar 90%. A igreja está em construção, Senhor. Eu vou julgar porque o Senhor vai me abençoar. Se o Senhor me abençoar, Deus, eu vou construir toda a igreja para o Senhor. Aí constrói toda a igreja. Nós estávamos cavando o buraco. E eu e o Abílio com uma fé de que a gente ia achar uma pipitinha de ouro lá. Eu falei: gente, cada pasada dá uma olhada que esse negócio vai brilhar aí. Não joga a terra fora de bobeira não, que nós não estamos aqui de bobeira. Eu tenho fé nisso, querido, eu sou doido. Nós achamos pedra e o Rafael achou uma pedra aí, pastor, essa aí. Eu falei: essa não, Rafael. Se essa fosse, nós compraríamos esse bairro. É umas doideiras, mas nós temos fé para isso. Sim ou não? Nós temos fé porque nós estamos passando por uma necessidade. E às vezes nós conhecemos o Yeshua da nossa necessidade. Nós conhecemos esse Jesus, o Jesus da nossa necessidade. Eu tenho uma necessidade e eu conheço Jesus e eu chego até Jesus. Aqui, Jesus, a minha necessidade. É esse Jesus que nós conhecemos? Porque ela disse: se você conhecesse quem é que está te pedindo água. O pior é que nós conhecemos. Só que nós não conhecemos ele na íntegra. Nós não conhecemos verdadeiramente o Jesus. O Jesus que não está preocupado com as coisas ao meu redor. O Jesus que não está preocupado com a terra. Nem a terra a qual eu piso, nem a terra da minha carne. O Jesus é que está preocupado com a minha alma. O Jesus que está preocupado é para onde eu vou após morte. O Jesus que está preocupado dizendo assim: minha filha, se você morrer agora, você vai para onde? Porque você está sendo enganada. Vocês estão adorando aquele que vocês não conhecem. É o Jesus que está preocupado com pós-morte. O Jesus que está preocupado sabendo assim: se morrer agora, você vai para o inferno.
É esse Jesus é que nós temos que conhecer. E é esse Jesus que as pessoas aí fora precisam de conhecer. Porque as pessoas a qual eu conheço, a qual você conhece, se morrerem agora, elas vão para o inferno. Mas se ela conhece Jesus, sim, conhece o Jesus da necessidade dela, conhece o Jesus da cura dela, mas não conhece o Jesus da salvação dela, o Jesus da salvação da alma dela. É esse Jesus é que nós precisamos de conhecer. É esse Jesus que as pessoas ao nosso redor precisam de conhecer. Porque nós sabemos que se essas pessoas morrerem hoje, meu irmão, elas vão para o inferno. E o inferno é onde eu não quero ir, e eu não quero que ninguém que eu conheço vá, porque eu sei que o inferno é coisa ruim, e é para a vida eterna. Eu não tenho mais como fazer nada. É isso que nós precisamos de entender, que o Jesus que conversou com essa mulher é o Jesus que nós precisamos de conhecê-lo, o Jesus da salvação. E se eu conheço o Jesus da salvação, eu tenho que correr e anunciar ele às pessoas e dizer: eu conheci o Messias, e eu quero que vocês o conheçam. Só que nós não fazemos isso. Nós queremos estar aqui dentro, preocupado com um carro novo, com uma casa nova, preocupado com a minha cura, e que os outros se lasquem, que os outros vão para o inferno, porque nós não conhecemos Jesus, e muito menos o dom de Deus. Deus quer salvar a nossa família, Deus quer salvar os nossos amigos, mas Ele só vai salvar se eu o conhecer e for anunciar Ele. Eu preciso de anunciar Jesus para as pessoas. Eu não posso só ficar aqui usufruindo de Jesus. Eu não posso só ficar aqui trazendo uma lista e dizendo: Jesus, olha aqui as minhas necessidades, porque Ele me conhece, Ele sabe do que eu preciso. Jesus me conhece muito mais do que você. Ele nos conhece, querido. Quando essa mulher conversa com ele, ele diz: vá buscar o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele diz: disseste bem, porque tu já teve 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu. Jesus conhecia aquela mulher. Sem aquela mulher conhecer Jesus, Jesus já sabia da vida dela. Jesus já sabe da nossa vida. Jesus já sabe o que você está passando. Jesus sabe por que você está aqui. Ele te conhece. Ele nos conhece. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Agora o problema é que nós temos que conhecer Ele. Você acha que você vem aqui e fica fazendo esses pedidinhos porque Ele não te conhece? Você acha que vem aqui e fica dizendo: ah, Senhor, eu estou precisando, olha, Senhor, o que está acontecendo? Você acha que Ele não te conhece? Você acha que Ele não sabe do que você está passando? Você acha que Ele já não contou quantas lágrimas que rolou nos seus olhos? Você acha que Ele não te conhece? Você acha que Ele não sabe quanto cabelo há na sua cabeça? O pior é que Jesus nos conhece. Ele nos conhece. Portanto, foi isso que Ele disse para essa mulher: vai lá buscar o teu marido. Ela disse: Senhor. Aí ela diz: eu vejo que tu és um profeta. Eu vejo que tu és um profeta. Por que ela reconheceu que Jesus era um profeta? Porque Jesus falou algo da vida dela. Será que vai ser necessário Jesus ficar falando algo da nossa vida para crermos que Ele é o profeta? Será que vai ser necessário Jesus revelar os nossos pecados? Será que vai ser necessário Jesus expor os nossos pecados e dizer: olha o que você está fazendo? Que Jesus expôs para aquela mulher, dizendo assim: olha, você já teve 5 maridos. E esses 5 maridos ainda não é seu. Porque não era dela, é porque era de quem? Dos outros. Isso significa que ela era o quê? Uma adúltera. E agora o que tu tens também não é teu. E ela assusta e diz: meu Deus, vejo que tu és um profeta. Porque essas coisas só eu é que sei. Essas coisas ninguém mais sabe, porque eu faço isso em secreto. Meu Deus, você acha que em secreto Ele não está lá? Você acha que quando você está fazendo uma coisa em secreta, Ele não está te vendo? Vai ser necessário Ele revelar os seus pecados para que você creia que Ele é profeta. Vai ser necessário Jesus dizer. Será que vai ser necessário Ele expor os nossos pecados para criarmos vergonha na cara? Será que vai ser necessário Ele botar num telão o que nós estamos fazendo de errado para crermos que Ele é um profeta? Será que vai ser necessário Ele manifestar e dizer: pare com essa porcaria de vida, pare com essa, você está se enganando a si mesmo, para, você está se enganando, tira essa máscara de crente? Será que vai ser necessário Jesus se manifestar e revelar a nós a nossa incapacidade? Será que vai ser necessário? Ou será que vamos reconhecê-lo e pedi-lo perdão e dizer: por favor, salva-me, Senhor, porque se o Senhor voltar agora, eu estou lascado?
Ou vamos ficar brincando de ser crente, ou vamos botar uma máscara e virmos para a igreja brincar de ser crente e não vamos sair e anunciar aquele que nós conhecemos. Chega a igreja. Jesus precisa de salvar esse mundo. Jesus precisa de salvar essa cidade. Jesus precisa de salvar os nossos parentes. E Ele não vai salvar os nossos parentes, Ele não vai salvar a nossa casa se não for através de nós. E o que nós estamos fazendo como igreja? O que eu e você estamos fazendo como igreja? Brincando de conhecer Jesus, brincando de conhecer quem é Jesus. Nós estamos brincando. E o tempo está passando, pessoas estão morrendo. E nós não estamos tendo tempo para o Evangelho, nós não estamos tendo para Jesus. Nós não temos tempo de acordar de manhã e vir para a igreja, porque eu estou cansado, e deveríamos de acabar com um culto de manhã, porque o único tempo que eu tenho para dormir até mais tarde, é o domingo pela manhã. Coitado, a igreja está tomando o seu tempo de dormir, Jesus está tomando o seu tempo de descansar. Coitado, Senhor, tem misericórdia desse povo cansado, tem misericórdia dessa igreja cansada, Senhor, porque o Senhor está tomando o tempo nosso. O Senhor, você não está vendo que nós estamos cansados, Jesus? Que nós temos que dormir até mais tarde? O Senhor não está vendo que nós estamos trabalhando o dia inteiro? O Senhor não viu o buraco que eu furei ontem? O Senhor não está vendo a dor que eu estou nas costas? Porque muitos não foram e os que foram teve que trabalhar para os que não foram, Senhor. O Senhor não está vendo os calos que eu tenho na minha mão, Senhor? Por que eu não fiquei em casa hoje dormindo? Por que eu não fiquei em casa, Senhor, dormindo? Por que eu tenho que acordar e vir aqui? Porque é Ele que precisa, eu é que preciso dEle. Se eu ficar em casa, quem perde sou eu, e não Ele. Se eu ficar em casa dormindo, ai de mim, porque eu vou para o inferno. A minha casa ficar em casa, Senhor, dormindo, porque eu tenho que acordar e vir aqui. Porque Ele é Ele que precisa, eu é que preciso dEle. Porque eu estou em casa, se eu ficar em casa, quem perde sou eu, e não Ele. Eu não estou lá, ficar em casa dormindo, orando pelos meus do inferno, tempo para orar. Porque Ele é Ele que precisa, eu acredito. Porque eu estou em casa, se eu ficar em casa, quem perde sou eu, e não Ele. Simplesmente, eu não estou lá, ficar em casa dormindo, orando pelos meus do inferno, tempo para orar. Lugar. Se eu chamo para um churrasco, hoje a igreja estava cheia, mas para pregarmos o Evangelho, para falarmos de Jesus, não há ninguém. Nós não conhecemos a salvação de Jesus, nós não conhecemos o Deus da salvação. Por isso nós estamos brincando, por isso nós estamos negligenciando o nosso tempo, por isso nós não damos valor. Por isso eu digo, eu estou muito cansado, não vou ficar hoje na igreja. Por isso na semana da primícia ninguém vem, porque não tem tempo. Eu tenho muita coisa para fazer. Esse negócio de semana da primícia, esses negócios de semana de vir aqui todo dia e orar e ficar orando, isso não é para mim, isso não é para esses dias. Nós estamos em pleno século 21. Ir à igreja no século 21 é só no domingo. Orar, isso é coisa, não dá para nós mais. Essa é a igreja do século 21. Mas não é a igreja que eu quero pastorear. Não é a igreja que eu vou pastorear. E se você não está satisfeito com isso, porque a igreja que eu quero pastorear é a igreja que ama as almas, é a igreja que se preocupa com aqueles que estão indo para o inferno. Essa é a igreja que eu quero pastorear. Eu não quero ficar aqui te dando palavras motivacionais. Entra no YouTube, porque tem gente muito melhor do que isso, muito melhor do que eu, palestrantes magníficos. Se você precisa de uma palavra de motivação, vai para o YouTube, não precisa de sair da sua casa. Mas se você quer uma palavra de Jesus, eu estou proposto a fazer isso. Eu não sei quantos vão estar do meu lado, eu não sei quantos vão querer ouvir, porque em pleno século 21 o que nós queremos é: Deus vai fazer, Deus vai te prosperar, Deus vai fazer isso. E Deus não vai fazer nada aqueles que não o conhecem. O dom de Deus é a salvação. O dom de Deus é a salvação. Jesus veio somente para uma coisa: nos devolver o que o diabo tinha pedido, a vida eterna.
Jesus veio para nos dar a vida eterna. Eu tenho que amar Ele porque Ele, pelo que Ele é. Eu tenho que amar Ele pelo que Ele fez comigo. Só que já tem gente que essa mulher demorou 12 minutos. 12 minutos. E depois que Jesus revela o pecado dela, depois que Jesus revela quem ela é, ela não fica parada. Ela levanta e vai anunciar aos seus e dá um testemunho. Ele tem falado tudo o que eu vivi. Ele tem falado tudo o que eu vivi. Isso significa, Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Nenhum de vocês sabia o que eu estava fazendo, mas Ele me conhece. Não será Ele o Messias? Não será Ele o Messias? Não será Ele o Messias? Será que não é esse o Messias? Que você o conhece? Será que Ele já não revelou e não está revelando? Por quê? Por que ainda não o conhecemos? Entenda. Eu não vou dizer que é com frequência, mas às vezes quase todos os livros que eu tenho lido me leva a acreditar que há uma grande diferença entre conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Há uma diferença muito grande em conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Porque muitos estão usando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, você pode usar ela do jeito que você quiser. Você acha que essa guerra que está acontecendo lá, eles estão usando o quê? Estão usando o quê? A palavra, querido. A palavra de Deus. Por isso Jesus disse para essa mulher: vocês não conhecem. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. É quase assim, sabe? Todos os dias a gente está vendo isso. O Marlon me passou um vídeo, um absurdo, né, Marlon? Por quê? Porque só conhece a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra. O que Jesus disse para essa mulher é exatamente isso. Vocês estão adorando o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que nós conhecemos. Porque eles adoravam a palavra de Deus, mas não adoravam o Deus da palavra. E o que nós hoje estamos fazendo é isso. Nós estamos adorando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que eu tenho promessa. A palavra de Deus diz isso. Mas e o Deus da palavra? O que o Deus da palavra diz? É que você tem que salvar a alma. Mas isso não, isso não é a palavra, isso não é para mim. Eu não sei pregar, eu não sei falar. Isso é para o pastor. Porque você só conhece a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra. O Deus da palavra é muito maior do que a palavra de Deus. E se você conhecer a palavra de Deus, você só pode se tornar uma palavra morta, ou você pode se tornar uma carta viva. Quando você só conhece a palavra de Deus, talvez você pode se tornar uma palavra morta. Mas quando você conhece o Deus da palavra, você se torna uma carta viva. Você se torna uma carta viva na mão de Deus. E as pessoas vão ver Deus através da sua vida. Porque Ele te conhece. Ele te conhece. Ele sabe muito bem o que você está pensando. Ele sabe muito bem os seus desejos. Ele sabe muito bem quando você diz que não vai. Ele sabe muito bem quando você diz eu não tenho tempo. Ele sabe muito bem. Os discípulos chegam, vai comprar comida. E chega perto dele e diz: Senhor, coma. Ele diz: vocês não sabem que a minha comida e a minha bebida é fazer o quê? A vontade do meu Pai. Aí os discípulos, que ainda também tinham dúvida de quem ele era, começam a conversar entre si dizendo assim: será que alguém deu comida a eles para comer? Será que alguém trouxe comida para ele? Porque esses mesmos discípulos, Jesus faz uma pergunta lá em Mateus, no capítulo 16, alguma coisa, está na Bíblia. Quando ele reúne com os seus discípulos, ele senta e diz assim: quem é o povo aí diz que eu sou?
que os discípulos respondem? Ah, Senhor, uns dizem que tu é o Elias. Outros dizem que tu és um profeta. Uns dizem que tu és Maomé. Outros dizem que tu és aí Dalai Lama. Outros dizem que você é aquele que está lá no templo de Salomão. Quando você entra, acaba com todos os seus problemas. Outros dizem que você é da Mundial. Lá é que o Senhor cura. Quem o povo dizem que eu sou? Ah, o povo dizem que o Senhor... O que nós estamos ouvindo que o povo está dizendo que Jesus é? Quantos de nós estamos ouvindo que Jesus é a salvação? Quantos de nós estamos ouvindo quando alguém chega e pergunta: quem dizem que Jesus é? Quantos de nós ouvem que, olha, Jesus vai te salvar? Jesus é o Salvador do mundo. Porque ele faz uma pergunta ao seu discípulo exatamente como ele fez essa mulher, dizendo: quem o povo dizem que eu sou? O povo dizem que Jesus é aquilo que você é. Porque se você é um mentiroso, e quando as pessoas te perguntam: você é crente? Você diz: sou crente. Então ela entende que Jesus é o quê? É? Se você é aquele relaxado que não lê Bíblia, e quando alguém te pergunta a Bíblia: eu vou perguntar ao meu pastor, porque o pastor vai te... depois eu te falo, eu vou lá, pergunto ao meu pastor, e depois eu te respondo, tá? Aí eles vão entender que Jesus é o quê? Aquele que não conhece a Bíblia. Aí quando você faz alguma coisa de errado, e as pessoas sabem que você é crente, elas vão falar o quê? Olha aí o crente. Então as pessoas conhecem Jesus. Qual Jesus que as pessoas conhecem? Quando alguém te liga e diz: ei fulano, tem como você passar aqui e acertar aquela notinha? Oh, é verdade, eu tinha até me esquecido, mas já tem um ano. Já tem um ano, tem como você acertar comigo? Ou quando você chega para comprar e dá o seu CPF e a pessoa diz: olha, seu nome está no SPC. Ah, mas eu sou crente, ué. Aí ela entende que Jesus é o quê? Um mal pagador. Porque as pessoas só vão conhecer o Jesus através da sua vida. Portanto, Jesus diz: quem que as pessoas pensam que eu sou? E hoje, quem que as pessoas pensam que Jesus é no nosso meio? Quem que as pessoas pensam que Jesus é? Aquilo que eu e você somos. Porque eu e você falamos que conhecemos Jesus. Eu e você viemos aqui e adoramos a Jesus. Eu e você viemos aqui e choramos dentro da igreja por Jesus. Eu e você viemos aqui e dizemos: glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu e você viemos aqui e falamos: carabacheia. Porque nós conhecemos Jesus. Nós sabemos quem é Jesus. Mas e lá fora? O que os outros dizem quem é Jesus? E lá, quem os outros estão dizendo quem é Jesus? Será que temos coragem de chegar lá e dizer: vamos lá na igreja, vamos lá conhecer o Jesus que diz tudo o que eu sou? Vamos lá. Por que às vezes nós não chamamos outro para vir aqui? Para que eles não vejam que aqui eu sou santo e lá eu sou um demônio. Não vejam que aqui eu falo em línguas e lá eu xingo. Não quero que eles venham aqui para ver que aqui eu dou bênção o pastor, mas lá eu mando o meu pai ir àquele lugar. Não vê que aqui eu amo, eu chego e dou um beijo no pastor, na pastora, nos irmãos, mas em casa eu não estou conversando. Tem 3 meses que eu não converso com meu irmão. Eu não quero que as pessoas conheçam esse Jesus, porque o meu Jesus, ele tem que salvar a todos. E ele só vai salvar a todos a partir de mim. A partir de mim. Você pode ter certeza, querido, de uma coisa. Pode ter certeza absoluta de uma coisa. Você pode conhecer só o Jesus. Esse Jesus da cruz. Esse Jesus a qual nós estamos anunciando aqui quarta, quinta, durante a semana da primícia.
muito superficial. Porque a igreja conhece o Jesus muito superficial. Mas Ele te conhece na íntegra. Ele te conhece no mais profundo do seu ser. Ele te conhece tudo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Ele te conhece até o que você vai fazer amanhã. Sabe por quê? Porque Ele te conhece. Ele preocupou em fazer isso. Ele preocupou. O que hoje a igreja não está preocupando e não tem tempo de conhecer Ele. Porque se você conhecesse o dom de Deus, e se você conhecesse quem é que te pede água, você o pediria e Ele te daria. Porque a água que Ele te der vai fazer que do seu interior fluem rios de águas vivas. Se você o conhecesse do seu interior, água viva, não água morta. Por quê, pastor? Qual a diferença de água viva para água morta? É simples. Você acha que o nosso rio Ubá é água viva ou água morta? Hã? Por quê? Por quê? Sujeira. Fede. Por isso Ele diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Cheira, bom cheiro, todo mundo pode beber, todo mundo pode se banhar, todo mundo deseja. Alguém que já desejou beber água do rio Ubá? Alguém que já desejou naquele calorzão de janeiro tomar um banho no rio Ubá? Alguém já desejou passar pelo rio Ubá? Alguém aqui me chegou perto de mim e disse assim: pastor, eu gostaria de ser batizado no rio Ubá. Quantos gostariam de ser batizado no rio Ubá? Quantos gostariam de tomar banho no rio Ubá? Por quê, pastor? É água morta, é água suja. Mas agora, ir lá na praia, quantos gostariam de ir lá naquela cachoeira? Quantos gostariam de ir lá naquele rio limpinho, naquele calorzão? Quantos não procuram um rio, uma cachoeira, uma piscina maravilhosa para se banhar, para se refrescar? Por que que nós precisamos disso? Porque lá é água boa, lá é água viva. Por que que as pessoas não te procuram? Por que que as pessoas não vão até você? Por que que você não está fazendo falta dentro da igreja? Por que que as pessoas não te ligam? Por que que você não vai orar por ninguém? Porque ninguém está te desejando, meu irmão. Porque você está sendo água morta. Se ninguém te procura, se você não vai até ninguém, você não está sendo bem para ninguém. Você está sendo só uma água morta. Se ninguém deseja você, se a sua palavra não dá bem para ninguém, se ninguém ama ficar perto de você, se ninguém se preocupa com você, é porque você, é porque você não está valendo de nada. Entenda isso. Entenda isso. Por isso que Jesus disse: se você crê em mim, do seu interior vai fluir águas vivas. Águas vivas. Águas vivas que todo mundo deseja, todo mundo anseia. Água viva que vai matar a sede. Do seu interior tem que fluir água viva. Do seu interior não pode fluir mágoa, rancor, raiva, ódio. Do seu interior tem que fluir águas vivas que atraem as pessoas, que as pessoas desejam isso. É que isso que as pessoas desejam em Jesus. Mesmo ele não se dando bem com o samaritano, todos vêm até Jesus e todos ouvem a palavra de Jesus. E todos dizem: os samaritanos. É como os muçulmanos pegar um pastor hoje e pegar: fique aqui conosco. Foi isso que os samaritanos fizeram. Eles pegaram Jesus e os seus discípulos e levaram ele para dentro do arraial dos samaritanos. E os samaritanos pediam: fica conosco, Senhor. Fica conosco, fique aqui no nosso meio, porque o Senhor tem algo que ainda ninguém nos deu. O Senhor tem algo que a gente nunca ouviu. As palavras do Senhor a gente não leu no Alcorão ainda. O que o Senhor está falando nunca nós ouvimos. Fica conosco, Senhor, porque a palavra dele trouxe revelação ao samaritano. A palavra dele confrontou os samaritanos. A palavra dele trouxe despertamento aos samaritanos. E os samaritanos dizem: fica conosco, Senhor, não vai embora.
porque nós precisamos da sua palavra. Fica conosco. E a Bíblia diz que ele ficou 2 dias no meio deles. E desses 2 dias, os samaritanos chegaram perto da mulher e disse: agora nós não precisamos mais do seu testemunho, porque nós ouvimos a palavra dele. Jesus não curou o samaritano, Jesus não ressuscitou nenhum samaritano, Jesus pregou a palavra para os samaritanos. O samaritano só recebeu a palavra de Jesus, e muitos se converteram. Muitos dos samaritanos se converteram. Não se converteram por causa de um milagre, não se converteram por causa de uma ressurreição, mas se converteram porque ouviram a palavra de Jesus, ouviram a água da vida. As pessoas não vão se converter porque você vai dar alguma coisa a elas. Não é isso que as pessoas precisam se converter. As pessoas precisam se converter por causa da palavra de Jesus, da palavra dele. A palavra dele é o suficiente para convencer qualquer um pecador. A palavra é o suficiente para revelar qualquer um pecado. A palavra do Senhor é o suficiente para convencer. Não precisa de mais nada. Não precisa de orar para ressuscitar. Não precisa de orar para curar. Pastor, mas se eu for lá, eu vou fazer uma oração e ele não vai ser curado. Não importa. Vai com a palavra. Pregue a palavra. Fale da palavra. O que as pessoas precisam é da palavra de Deus. Elas precisam conhecer o Deus da palavra. Porque o Deus da palavra, o dom dele é a salvação. Mas como falar daquilo que eu não conheço? Como pregar algo que eu não conheço? Como, pastor? Vou falar de Jesus, porque a única coisa que eu sei é que ele é o Salvador. E quando as pessoas me perguntarem, quem é que criou Deus? Porque a maioria das pessoas fazem isso. O que eu vou falar, pastor? Quando as pessoas me perguntarem, mas quem é que criou Deus? Quando as pessoas me perguntarem, e pastor, a vida depois da morte? Se eu morrer, eu vou para onde? Quando as pessoas me perguntarem isso, pastor, quem que é alma, o que é corpo, o que é espírito? O que se as pessoas me perguntarem, o que eu vou falar? Você não tem nada para falar, porque você não sabe ainda. Porque você não conhece Jesus. Mas aquela mulher conheceu Jesus com 12 minutos de conversa. 12 minutos. 12 minutinhos de conversa. E tem gente que já tem 12 anos, 10 anos e ainda não conheceu Jesus. Não conheceu Jesus. E muito menos deixou o seu serviço para anunciar Jesus. Deixou as suas coisas para anunciar Jesus. Leia na sua Bíblia o que essa mulher fez. Ela foi até o poço para fazer o quê? Pegar. E as pessoas que pegavam água usavam um cântaro. Ela levava um cântaro com uma corda e um balde. E todos tinham que levar. Jogava o balde lá dentro, puxava e enchia o cântaro. Portanto, quando Jesus pede a ela, me dá um pouco dessa água, ela diz, o Senhor não tem nada para tirar a água, porque cada um levava o seu para tirar a água. E diz a minha Bíblia, a sua Bíblia, que quando ela conhece Jesus, João escreve para nós, diz assim, ela deixa o cântaro e vai anunciar Jesus. Você não tem coragem de deixar a sua casa para anunciar Jesus. Você não tem coragem de deixar a sua cama para anunciar Jesus. Você não tem coragem de deixar um minuto, um tempo. Você não tem força para desligar o seu televisor para anunciar Jesus. Você não tem força de apertar um botãozinho no seu computador para desligar ele e anunciar Jesus. Você não tem força o suficiente para apertar o controle da TV e desligá-la e anunciar Jesus. Porque você não o conhece. Não o conhece. Ela deixou o cântaro. Ela não tirou água. Ela não bebeu água. Ela não fez a sua vontade primeiro. Ela não realizou o seu desejo primeiro. Que ela poderia muito bem dizer assim, Senhor,
eu vou terminar de pegar água, eu vou terminar de fazer tudo. Depois que eu terminar de fazer tudo aqui, aí eu vou lá e vou anunciar. Diz a minha Bíblia, a sua Bíblia, que ela deixou o cântaro e correu. Por quê? Porque para Jesus, meu irmão, nós temos que deixar a nossa vida. As coisas de Deus é as coisas mais loucas desse mundo. Porque para Deus, entenda uma coisa, você tem que perder para Deus você tem que perder para Deus você tem que morrer para. Olha que loucura. As coisas de Deus é louca, meu irmão. E só vamos conhecer as coisas de Deus quando nós só vamos fazer as coisas de Deus quando nós somos loucos para o Senhor. Para Deus, quem está triste é o que está alegre. Isso é as coisas de Deus. É isso que às vezes nós conseguimos entender. Você tem que perder para você ganhar. Você tem que morrer para você viver. Não há vida aqui dentro. Aqui dentro tem que ter morte. E tem que ter isso aqui, cruz. Não há aquilo que diz, vai passar pela cruz. Você pode passar pela cruz e voltar do mesmo jeito. Mas quando você vai para a cruz, é impossível voltar do mesmo jeito. Quando você vai na cruz e quando você é crucificado com Ele na cruz, você não volta do mesmo jeito. É impossível voltar do mesmo jeito. Agora quando você passa pela cruz, você pode voltar do mesmo jeito. A igreja está fazendo só isso, passando pela cruz. E quando passa pela cruz, deixa os seus pedidos aos pés da cruz, deixa os seus desejos ao pé da cruz e vai viver a sua vida. Mas não vive a vida da cruz, porque a vida da cruz é negar-se a si mesmo e tomar a minha cruz e me seguir. Essa é a verdadeira vida de um crente. É negar-se a si mesmo. A vida do crente não é duas vidas. Não existe duas vidas no meio do crente. É uma vida, é a vida de Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não há duas vidas, meu irmão. Não há duas vontades. Duas vontades é quando há duas pessoas. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a sua vontade. E continue nessa religiosidade, nessa mascaração. E saiba de uma coisa, você não está me enganando. Você não está enganando Jesus. O único enganado nessa história é você. É o único. Não pense que quando você está cometendo um pecado, você está me enganando. Eu estou fazendo de tudo para ir para o céu. E eu quero fazer de tudo que você vá comigo. Meu desejo é que você vá para o céu. Não me importe como. Não me importe de que jeito que você vai morrer. Não estou preocupado de como que você vai morrer. Estou preocupado depois que você morrer, você vai para onde? Essa é a minha preocupação. Portanto, você é o total responsável pela sua vida. Não pense que quando você diz, não deu para mim vir no culto, você está justificando alguma coisa. Você não está justificando nada. Não pense que, na semana da primícia não deu para mim vir, porque eu estava trabalhando. Você não está justificando nada. Isso não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença quando eu estiver diante dele? E eu quero saber que quando eu estiver diante dele, se ele vai me condenar por dizer assim, Pastor Bill, eu estou muito chateado com o senhor. Por quê? Porque aquele dia você está com tanta dor nas costas, com a mão cheia de cargo, levantou cedo e foi para a igreja. Será que Jesus vai ficar chateado comigo por causa disso? Pastor Bill, estou chateado com o senhor porque o senhor tem deixado a sua empresa para ir visitar os crentes. Estou muito chateado com o senhor. Estou chateado com você porque quarta-feira você dá o dia do seu trabalho para preparar a palavra para o pessoal da igreja e eles não vão te ouvir. Eu estou chateado com o senhor. Será que Jesus vai ficar chateado comigo por causa disso? Será que vai? Será que Jesus vai ficar chateado comigo quando diz, eu não vou não, vou ficar em casa, porque eu preciso de estudar a palavra? Será que Jesus vai ficar chateado comigo por causa disso? Será que ele vai ficar revoltado? Será que esse é a revolta? Quando você estiver diante de Jesus, ele vai pegar o livro e dizer, fulano, você não foi aquele dia, você não foi na igreja, você estava cansado, né? Beleza. Você não foi lá porque você deixou os irmãos trabalhando sozinho, né? Porque você ficou em casa, né?
aquela obra era minha, não é a obra do pastor Bill, não. Aquela casa, aquela construção é minha, não é do pastor Bill. E você não foi, você estava cansado. Beleza. Será que vai acontecer isso? O que vai acontecer quando nós estivermos diante de Jesus? Será que ele vai acontecer? Senhor, eu não tive tempo de falar para minha mãe do seu amor, sabe? Mas eu orei por ela. Eu pedi ao Senhor, não me culpa não, porque eu falei para o Senhor abençoar minha mãe, tá? Lá de frente de Jesus, fala isso. Quando você estiver diante de Jesus, você fala para ele: Jesus, mas eu pedi ao Senhor. O senhor lembra daquela lista que eu fiz, não? Com o nome de todo mundo. Por que o senhor não abençoou aquele pessoal? Será que diante de Jesus nós vamos falar isso? Daniel, capítulo 11, versículo 32. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel, capítulo 2. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Se tornará ativo, não passivo. O que é uma coisa ativa e uma coisa passiva? Nós temos aqui uma caixa, na verdade duas, que está funcionando. Uma está funcionando como ativa e a outra como a passiva. Uma está ligada com a outra. Ela pode estar aqui dentro da igreja, mas se eu tirar o cabo que leva o som até ela, ela vai continuar ligada, ela vai continuar dentro da igreja, mas ela vai sair som. Porque ela está dependendo do outro para falar alguma coisa. Ela está dependendo do outro para sair algum som. Ela não é ativa, ela está funcionando como passiva. Você está dependendo dos outros para falar alguma coisa? Você depende de que os outros te mandem para você falar alguma coisa? Você depende de mim para ficar te falando alguma coisa, para você ir, para você fazer? Você fica dependendo porque você ainda é passivo, não é ativo. Você depende de incentivo, você depende que o bispo venha aqui, e aí quando o bispo vem, fala a mesma coisa que eu falei. Nossa, que palavra! Mas só que a sua palavra do bispo continua a mesma coisa na sua vida, você não mudou em nada. Nossa, que palavra! Mas não muda em nada. Nossa, hoje a palavra foi forte, mas não muda em nada, porque é passivo. Se alguém de nós conhecer a Deus, Daniel, capítulo 11, versículo 2. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. E se algum de nós conhecer a Deus, então, coitado de Lúcifer. Nós iremos nos tornar ativos se conhecermos a Deus. E se conhecemos a Deus, meu irmão, coitado do diabo. Porque nós vamos pisar na cabeça dele. Nós vamos destronar Satanás. Nós vamos acabar com a obra do inferno. Porque foi para isso que Jesus nos chamou, para destruirmos as obras de Satanás. Mas para me destruir as obras de Satanás, eu preciso de conhecer primeiro a Deus. Eu não preciso de preocupar com o inferno. Eu não preciso de estar preocupado com Satanás. Eu não preciso de ficar me preocupado com o que Satanás está fazendo, o que Satanás não está fazendo. Porque tem gente que preocupa com isso. Tem igrejas que está lá, sexta-feira, culto da libertação. Exu Caveira, fica quieto. Demônio não sei o que, fica quieto. Sei lá o que tem. Mas o que fala em Marcos capítulo 2? Não sei. Agora nós estamos no culto da libertação. E demônio daqui, demônio dali. Conhece Satanás, conhece o reino das trevas. Sabe que na rua ali, quem está dominando é o Exu não sei o que. Sabe que conhece o inferno, mas não conhece a Deus. Sabe de tudo sobre o inferno. Sabe dos demônios, tudo que se manifesta na vida dos outros. Se manifesta todo dia um demônio, mas nunca se manifestou o Espírito Santo. O Espírito Santo não se manifesta, só o demônio que se manifesta. Aí ninguém conhece a Deus. Está todo mundo preocupado com conhecer o inferno. Está todo mundo já, está sendo usado pelo inferno, está sendo usado pelo diabo. Isso é obra do diabo. Aí ó, o diabo te usando, ó. Mas ninguém diz, ó, o Espírito Santo te usando, ó. Por quê? Porque ninguém conhece a Deus, só conhecemos as obras do diabo.
Se preocupa em conhecer a Deus, deixa o diabo por lado, meu irmão. Porque cada vez que você conhece a Deus, mais ele se torna inútil na sua vida, mais o poder dele diminui na sua vida. Cada dia que você chega perto de Deus, você não precisa se preocupar com o diabo. O poder de Deus aniquila o poder do diabo. Então a sua preocupação é conhecer a Deus, conhecer quem é que te pede. Se você conhecesse aquele que te pede, não é conhecer o diabo, não é preocupar com o diabo, conhece a Deus. Busque conhecer a Deus. Vamos orar. Escute isso. Conhecer de fato sobre Deus é uma coisa. Conhecer a pessoa dele é outra coisa muito diferente. Conhecer fatos sobre Deus é uma coisa. Conhecer a pessoa de Deus é outra. Nós estamos buscando fatos, conhecer a Deus através de fatos, e não de conhecê-lo pessoalmente, ter um entrelaçamento com Ele, buscar a Ele de corpo, alma e de espírito, se relacionar com Jesus através do Espírito Santo, ter uma intimidade íntima com o Senhor. Ter aquele relacionamento íntimo. É só quando você o conhece, a pessoa dele. Só quando você o conhece verdadeiramente quem ele é. Ele não é mais um Deus. Ele não é mais um profeta. Ele não é Elias. Pedro se manifesta e diz: quando Jesus pergunta aos seus discípulos, quem o povo diz que eu sou? E o povo diz, tu és um profeta, tu és Elias. Mas aí ele vira para os seus. Isso era que os lá fora conheciam Jesus. Mas aí Jesus vira para os seus. Jesus vira para a sua igreja. Jesus vira para os seus discípulos e faz a mesma pergunta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não tenho dúvida de quem tu és. O povo lá, Senhor, tem dúvida, mas eu não. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.